Boa noite, irmãos. É muito bom estarmos aqui reunidos em louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Reunidos em família. Mês de maio, né, nossa temática é o cuidado de Deus para com as famílias. E nós temos sentido a cada dia a providência de Deus para conosco, o seu amor e o seu cuidado. Né? E hoje nós vamos iniciar o culto falando um pouquinho sobre o amor de Deus. Lá em João, capítulo 15, nós vamos ler os versículos 12 e 13, que diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E vamos Amém. culto convidando, né, nossos amigos, nossos convidados, cada família, a desfrutar do amor de Deus. Nós vamos cantar esse cântico família, e assim nós vamos convidar a todos para conhecer esse amor maravilhoso, esse amor imensurável, que é o amor de Deus por nós. Vem desfrutar do amor de Deus, você em sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Quero convidar o Laurinho, nosso sobrinho. Hoje o culto está sendo dirigido pela família Cruz. E eu quero convidar o Laurinho que nos leve a Deus nesse momento de oração. Desde já estamos gratos, né, por cada irmão que está aqui, por cada visitante e por cada um que está acompanhando o nosso culto através do Facebook, né? Então, que Deus possa estar abençoando cada família que está ao nosso alcance. Oremos, Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite maravilhosa que o Senhor nos presenteaste, ó Pai. Muito obrigado, Deus, que estamos aqui reunidos como igreja, ó Pai, para louvar e adorar seu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por essa reunião, Pai. Muito obrigado, Deus, por cada irmão, Pai, que está aqui, Senhor Deus, cultuando a Ti. Senhor Deus, abençoe, ó Pai, as suas famílias, ó Pai. Proteja-os, ó Pai, de cada mal que possa vir, Senhor Deus, circunvizinhar, Senhor Deus, as suas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar com a sua mão protetora, ó Pai, sobre essas famílias, ó Pai. Vem abençoando, Senhor Deus, dando, Senhor Deus, sabedoria, Senhor Deus, e abençoa, Senhor Deus, cada pessoa, Senhor Deus, que precisa nesse momento, ó Pai, de uma palavra, ó Pai, precisa, Senhor Deus, ouvir, Senhor Deus, mais de Ti nessa hora, Senhor Deus. Venha, Senhor Deus, estando, Senhor Deus, com nossas famílias, ó Pai, abençoando, ó Pai, estando com cada um de nós através das nossas necessidades, ó Pai. Senhor Deus, receba, Senhor Deus, nosso culto agora, ó Pai, receba a nossa adoração a Ti, Senhor Deus, Senhor Deus, que nós possamos estar aqui, Senhor Deus, adorando a Ti, Senhor Deus, concentrados, ó Pai, em dar o melhor a Ti, Senhor Deus, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor Deus, aquilo que vem do nosso coração, Pai. Muito obrigado, Deus, por nossos amigos que estão nos ouvindo, ó Pai, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, a vida de cada um, ó Pai, que está ao alcance, ó Pai, nesse culto também, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez, ó Pai, nos dá livre acesso, Senhor Deus, para te adorar, ó Pai, e estarmos contigo, Senhor Deus. Muito obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém.
Eu e a minha casa louvaremos ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vamos ler, irmãos, a passagem que se encontra em 1 João 3, os versículos 1, 18 e 23. Mesmo com os microfones mutados, né, cada um lê das suas casas e nos acompanha. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Amém. Nós vamos estar dando o amor, a família vai estar cantando, e vamos acompanhar todos juntos. Agora, a fé, a esperança, o amor, mas o maior deles é o amor. Qual adorno desta vida é o amor, é o amor. Alegria é concedida pelo amor, pelo amor. É benigno, é paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meigo amor, Com suspeitas se alcança doce amor, onde houver desconfiança, ai do amor, ai do amor. pois mostremos tolerância, a perder a arrogância, às vezes arrogância, murcha e mata o amor. Ainda quando for gostoso, nutre amor. Mais alto, tá? Ao irado e muito furioso, mostra amor, não te des por insultado, mas responde com agrado, vence pelo amor. Não te irrites, mas tolera com amor. Tudo sofre, tudo espera, pelo amor, desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores, salvos pelo
Pois, irmão, ao teu vizinho, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho desse amor, desse amor. O Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos chama, onde reina o amor. Senhor, nosso Deus está nos céus, Pai de amor, muito obrigado, ó Pai, porque estamos nesse momento, Senhor, reunidos em culto para te adorar e engrandecer o teu santo nome. Pai de amor, fica com a vida de cada um, cuida, Senhor, seja conosco sempre, Senhor, nos orienta sempre para fazermos sempre a tua santa vontade. Fica com o pastor, Senhor, e com todo o decorrer desse culto. É o que eu peço em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Vou fazer os comunicados aqui do celular mesmo, porque a internet não está ajudando muito, mas vamos lá. Lembrando aos irmãos da campanha do quilo, né? Os irmãos sabem a necessidade da igreja, principalmente nesse mês, das doações dos irmãos, tanto de alimentos, quanto de itens de higiene, quanto de itens de limpeza, e também doações financeiras, né? Então, se os irmãos puderem e quiserem doar, a igreja está aberta segundas, quartas e sextas para isso, de 9 ao meio-dia. E aí, se os irmãos encontrarem a igreja fechada, é só tocar a campainha que a irmã Marta vai atender vocês, tá? Porque a igreja está sendo mantida fechada justamente por questão de segurança mesmo, né? E caso os irmãos queiram fazer uma doação em dinheiro, a conta da igreja está aparecendo aí na telinha para vocês. Ela está disponível para ofertas tanto do quilo, quanto dízimos também, ou ofertas de outras ofertas. Então, é só os irmãos depositarem ou fazerem transferência e enviarem comprovante para esse número que também está na tela do WhatsApp, que é o do nosso irmão Marcionil, que é o nosso tesoureiro. E caso os irmãos queiram fazer uma doação, mas não possam sair de casa, não se sintam à vontade para sair de casa, é só contatar o irmão Vinícius Souza, ele está fazendo essa parte, né, de pegar os itens e levar para a igreja. Envia uma mensagem para ele, para combinar com ele. Caso os irmãos não tenham o número dele, manda uma mensagem para o WhatsApp da igreja, que é o 2673-3599, que a gente envia para vocês o contato dele. Também está aí na tela, caso vocês ainda não tenham. E caso vocês conheçam alguém que queira receber, né, esses links que a gente está mandando toda semana, dos nossos cultos, dos nossos encontros, é só adicionar, pede para a pessoa adicionar esse número na agenda dela e que ela vai ir falar com a gente, que aí ela vai entrar na lista de transmissão e a gente vai poder enviar os links, tá bom? Continuando, falando das nossas reuniões. A gente está tendo reunião todos os dias, praticamente. Praticamente não, estamos tendo reuniões todos os dias. De segunda a sexta, nós temos nossos cultos de oração. Só às quartas-feiras que eles acontecem às 7h30, que é o horário do nosso culto normal na igreja, mas os outros dias eles estão acontecendo às 6 horas. E nos domingos, o culto é às 6 horas, como tem acontecido agora, e temos as nossas EBDs também, que acontecem pela parte da manhã, dos adultos acontecem às 9h30, a dos jovens às 11 horas da manhã, e a dos adolescentes é na parte da tarde, às 4 horas. Fora isso, também nós temos outras reuniões durante a semana de outros ministérios. No caso, as Mensageiras do Rei têm se reunido às segundas-feiras, às 7h30, os adolescentes às sextas-feiras, às 7h30, e os jovens têm se reunido nos sábados, às 6 horas, jovens e adolescentes. E o Ministério Elos, eles não têm feito reuniões no Zoom.
mas o pessoal do Ministério Elos tem disponibilizado cultos infantis, né, atividades para as crianças. Então, caso vocês tenham acesso a alguma criança que não tem esse material, que está querendo ter esse material para fazer o cultinho infantil em casa, né, fazer com a criança, é só mandar mensagem para a gente ou para a irmã Cristiane, que é a líder do ministério. E lembrar os irmãos também do nosso canal do YouTube, né, que a gente gostaria que os irmãos se inscrevessem, né, gostaria que os irmãos, se puderem também curtir, né, os nossos vídeos, assistir, para poder dar um apoio para o canal, seria muito, muito interessante, muito legal. O nome do canal é o nome da igreja, Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. A gente está contando com esse apoio dos irmãos. Então, se os irmãos conhecem alguém que não tem o canal adicionado ainda, não conhece o canal, divulga para poder a gente conseguir mais engajamento e alcançar mais pessoas assim. E lembrando também que os nossos cultos, tanto de quarta quanto de domingo, eles estão acontecendo também lá no Facebook. Inclusive, esse culto de agora está acontecendo lá no Facebook também. Apesar da minha internet estar ruim, o culto está acontecendo lá. Então, se vocês conhecem alguém, de repente, que não consegue entrar por aqui ou queira ver pelo Facebook, é só avisar, olha, irmão, quarta-feira tem culto lá, domingo tem culto. É só acessar a página que o culto está lá para os irmãos poderem assistir. E, por último, mas não menos importante, nós temos o nosso congresso. Nós vamos ter um congresso online esse fim de semana. Ele vai acontecer no sábado, às 7 horas, com o pastor Alonso Colares, e no domingo, às 6 horas, que é o horário do nosso culto normal, com o pastor Nathaniel Sabino. E os cultos vão ser voltados para esse tema, o cuidado de Deus para com as famílias. Então, é um momento ótimo para os irmãos poderem trazer as famílias de vocês, trazerem aqueles familiares que vocês sabem que não estão assistindo, né? Tentar engajar mesmo, para poder a gente estar unido, né? E fazer um congresso bem bacana, um congresso bem abençoado, né? Já que não dá para fazer na igreja, vamos fazer por aqui mesmo e seremos abençoados por aqui. Eu já ia me esquecendo, né? Quero agradecer aos visitantes que estão tanto aqui no Zoom quanto os lá do Facebook. Nós agradecemos a presença de vocês e que vocês possam voltar mais vezes, sintam-se à vontade para estarem sempre aqui com a gente, né? Acaba que são muitas reuniões, pode ter passado alguma batido, mas nós estamos aqui todos os dias fazendo culto e adorando o nome do nosso Deus. Então, é isso, irmão. Muito obrigada. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande para nós estarmos aqui adorando o Senhor com os irmãos essa noite. Vamos fazer a leitura bíblica que se encontra em Josué 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os outros deuses dos amorreus, em cuja terra habitava. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir,
com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença como um bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. Para o momento de intercessão, e hoje, em especial, nós vamos interceder pelas famílias. Agradecer e interceder a Deus pelas famílias da nossa igreja. Orar pela família do Brasil. Orar pelos aniversariantes da semana. No dia 27/5, está aniversariando a irmã Maria Umbelina, a Guiada da Silva Soares. No dia 28/5, a irmã Rosemary Petronílio da Silva, da nossa congregação em Bariê. No dia 29/5, irmão Valderi Joaquim Cardoso Júnior. No dia 30/5, irmão Marcelo Rodrigues Pinheiro. Vamos agradecer pelo mais um ano de vida por esses irmãos e orar para que Deus esteja os abençoando. Nessa sessão, reuniões que nós temos tido, eu vi há uns dias atrás de uma irmã que eu posso transferir essa citação para a família, quando ela falou assim: Deus não desiste de nós, mas o inimigo também não desiste. Achei tão sábia aquela colocação, é uma verdade. Então, da mesma forma, pelas famílias, que foi projeto de Deus para
para o nosso bem, Deus não desiste das famílias, mas o inimigo também não desiste. Por isso nós temos que orar muito pelas famílias, para que Deus possa fortalecer. Oremos então, irmãos. Bendito Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos por esse privilégio de nos reunirmos, Senhor, em teu nome, para te adorar. Muito obrigado a Deus pelos louvores que foram apresentados a ti, pela leitura da tua palavra que tocou o nosso coração. Continuamos, Senhor, na tua presença, para te suplicar, Senhor, pelo fortalecimento das nossas famílias. Em nossa igreja, nós temos famílias enlutadas, nós temos famílias que venceram a Covid-19. Enfim, Senhor, temos irmãos que ainda estão passando pelo processo, mas sabemos, Senhor, que o Senhor está no cuidado, está cuidando de cada um de nós. Por isso, nós pedimos que tu fortaleça a família brasileira, tu fortaleça a família cristã, e, em particular, tu fortaleça a família da nossa igreja, Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Amém. Seja com a irmã Miriam, esposa do falecido pastor Romeu e sua família, seja, Senhor, com a irmã Miriam, o irmão Félix, que se recuperou da Covid-19. Senhor, visita os teus servos, que por algum momento passaram ou estão passando por momentos difíceis durante, Senhor, essa pandemia. Que todos nós sejamos visitados pelo teu Espírito, consolados por ti. Amém. Fica conosco e fala ao nosso coração nesta noite, através da mensagem do teu servo, que vai ser ungido por ti, o pastor Carlos Alberto, para que ele possa falar ao nosso coração nesta noite. Amém. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós passamos a palavra ao pastor Carlos Alberto, da Segunda Igreja Batista do Pilar, que estará trazendo a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite. Com a palavra, pastor. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, tá? Que a graça e a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Um abraço ao colega de ministério, pastor Milton, nosso secretário executivo da Convenção Batista Fluminense, a sua digníssima esposa Venância e a todos os membros da operosa Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Me sinto honrado e feliz em estar aqui com um grande desafio, né? Um grande desafio de trazer um recado de Deus, uma mensagem de Deus aos nossos corações, aos corações da igreja, principalmente nesse tempo, um tempo diferente, um tempo esquisito, um tempo de crises, um tempo de pandemia, um tempo de medo, onde que as igrejas, né, os templos estão fechados, né, as igrejas não, porque a igreja somos nós, mas é um tempo muito diferente para nós, para as igrejas locais, e graças a Deus que o Senhor tem nos dado estratégias, as igrejas, né? Os cultos online, né, os aplicativos estão funcionando e funcionando muito bem. Eu louvo a Deus por isso, porque a mensagem está sendo pregada, né, através das mídias sociais. Então, louvo a Deus, porque Deus tem nos dado estratégias e condições de propagar a palavra dele, já vista que temos dificuldades devido ao isolamento social, de estarmos juntos, mas estamos juntos através das mídias sociais. Então, me sinto honrado, me sinto feliz de estar aqui com os irmãos, trazendo essa mensagem de Deus, né? O tema que os irmãos escolheram é um tema bastante relevante, é um tema que fala sobre os cuidados de Deus, não é verdade? E eu creio que Deus realmente ele tem cuidado de nós, Deus ele tem cuidado das nossas famílias, Deus ele tem cuidado de cada um de nós, né? E esse cuidado de Deus é um cuidado notório. Todos nós podemos observar, as nossas famílias podem observar, se olharmos no retrovisor da história,
Vamos falar como Josué. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria de sugerir um tema para a nossa meditação nesta noite. O seguinte tema: como é uma casa abençoada por Deus? Ok? Uma família que Deus cuida, eu entendo que é uma família abençoada por Deus. E como é, ou quais são as características de uma família abençoada por Deus? Eu quero pedir permissão aos irmãos para ler um texto bíblico, o texto base dessa mensagem, que está em 1 Crônicas, capítulo 13, do verso 13 ao 14. Os irmãos estão ouvindo? Eu não estou tendo retorno dos irmãos, está tudo ok aí? Ok. Ok, pastor. Sim, pastor, alto e claro. Obrigado, pastor Milton, porque eu não estou tendo retorno e apagou um pouco aqui, eu não sei se os irmãos estavam me acompanhando. Então, fico feliz porque os irmãos estão acompanhando. Então, eu quero sugerir a seguinte temática para os irmãos: como é uma casa abençoada por Deus? O texto base que nós vamos discorrer está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, do versículo 13 ao 14. 1 Crônicas 13, do 13 ao 14, que diz assim: assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. A arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom, o que lhe pertencia. Que Deus abençoe tremendamente a sua palavra nessa noite e que essa palavra fale ao seu coração, meu irmão, minha irmã, a sua família nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Eu entendo, amados irmãos, que todos nós, eu, você, cada um de nós, desejamos ter uma família abençoada. Todos nós oramos para termos uma família abençoada. Uma família que se possa perceber a ação da graça de Deus sobre nós. A ação da graça de Deus operando sobre o nosso casamento, operando sobre os nossos filhos, operando sobre os nossos pais. E eu quero afirmar nessa noite, nessa temática, que Deus cuida de nós, Deus cuida da família. Deus cuidando da família, Deus abençoa também as famílias. Eu quero, assim, chamar muita atenção, porque Deus também, Ele quer nos abençoar. Deus também, Ele quer abençoar a nossa família, a nossa casa. Uma família que não uma família que não enfrenta dificuldades, uma família que não enfrenta problemas, não existe. Todas as nossas famílias, sendo das nossas igrejas, cristãos ou não, são famílias que enfrentam dificuldades, são famílias que enfrentam crises. Nós, pastores, pastor Carlos, pastor Hamilton, com a sua esposa, gostaria muito que a minha esposa estivesse aqui. Eu estou na igreja, a igreja está em culto online, eu estou numa sala em anexo. Meu filho mais novo não está passando muito bem, a minha esposa não pôde vir aqui, está do meu lado, como está a Venância ali, do lado do pastor Hamilton. Mas, assim, as dificuldades vêm para todos, vêm para todas as famílias. Não existe famílias perfeitas, não existe famílias que não passem por adversidade. Todas as nossas famílias passamos por algum tipo de dificuldades, algum tipo de intempéries, algum tipo de crise. Mas Deus está preocupado em abençoar a nossa família. A nossa família precisa ser uma bênção nas mãos do Senhor. Se você e eu, nós desejamos que a nossa família seja uma família abençoada, nós precisamos desenvolver, entendo eu quero defender como tese nessa mensagem, nós precisamos desenvolver algumas características de Deus em nossas famílias. No texto que lemos,
podemos observar que a Arca de Deus, a Arca da Aliança, que representava a presença do próprio Deus, ela estava sendo transportada para um outro lugar. O que acontece? Alguém indevidamente coloca né, a mão nessa arca e ele é fulminado. E Davi tem uma grande dificuldade. Davi precisa colocar a arca num lugar seguro. E Davi coloca a arca na casa de Obed-edom. E o texto diz, eu quero chamar a atenção dos irmãos, o texto diz que 3 meses que essa arca de Deus, a presença de Deus sendo simbolizada ali, 3 meses, a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom foi tremendamente abençoada por Deus. Você entende isso? Passaram os 3 meses e as notícias chegaram aos ouvidos de Davi. Olha, Davi, o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. A casa de Obed-edom, essa casa tornou-se o melhor lugar do mundo. Essa casa de Obed-edom com a sua família tornou-se um lugar de bênção. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença de Deus era visível naquele lugar. A presença de Deus era visível para todas as pessoas ao redor daquela casa. E eu quero afirmar para você, Deus cuida da nossa família, mas Deus quer abençoar a nossa família. E nós precisamos fazer a nossa parte, convidá-lo para fazer parte integral da nossa família. A nossa família será cuidada por Deus. A nossa família será bênção de Deus quando Deus se fizer presente na nossa família. Quando Deus se fizer presente no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, no relacionamento com os nossos pais. E eu quero afirmar isso categoricamente para a igreja nesta mensagem. Se sua casa se tornará um lugar de bênção, quando a presença de Deus, os efeitos de Deus se tornarem evidentes na sua família e também para as pessoas que te cercam. E a pergunta que não quer calar é: você deseja fazer da sua família uma bênção? Você deseja fazer da sua família um lugar de bênção, um lugar de cuidado de Deus? Portanto, em primeiro lugar, para a sua família ser bênção de Deus, você precisa pagar o preço da presença de Deus na sua família. Para a sua família ser bênção de Deus, ser cuidada por Deus, você precisa pagar o preço da presença de Deus na sua família. 2 Samuel, capítulo 6, de 6 a 7, diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão e segurou a arca de Deus, pois os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por seu erro. Uzá morreu até junto da arca de Deus. Ele foi fulminado, pois tocou na arca indevidamente. Pagar o preço, meu irmão, da presença de Deus na nossa família é aprender a correr o risco por ter a presença de Deus. Porque quando Deus está na nossa família, quando Deus se faz presente na nossa família, há santidade, há amor, há harmonia, há respeito e há alegria. Então, pague o preço por ter Deus na sua família. Busque a santidade na tua família, em nome de Jesus. Eu lembro algumas vezes, ouvindo algumas mensagens, e estava ali pregando o pastor Silas Malafaia, e ele dizia na sua pregação que as famílias ao redor das igrejas fazem uma contagem regressiva. Quando o culto está acabando, os membros estão se aproximando das suas casas. É mais ou menos assim, 5, 4, 3, 2, 1. Quando as famílias saem da igreja, quando entram nas suas casas, é o esposo brigando com a esposa brigando com o esposo, brigando com os filhos, e já há uma expectativa da comunidade, dos vizinhos, em acompanhar isso. Quando Deus está na sua casa,
você paga o preço por buscar a santidade. Quando Deus está na sua casa, há respeito, há união, há amor e há uma família abençoada por Deus. Quando a presença de Deus é real em nossa casa, decidimos viver os valores, né, de Deus na nossa família, decidimos viver os preceitos de Deus na nossa família. Portanto, meu irmão e minha irmã, você faz parte da primeira Igreja Batista Universitária do Brasil, a sua família, você que está nos acompanhando, vale a pena pagar o preço, vale a pena buscar santidade, vale a pena buscar a presença de Deus para a nossa família. Deus cuida da nossa família, Deus abençoa a nossa família, mas precisamos estar dispostos a pagar o preço de ter a presença de Deus na nossa casa e na nossa família. Em segundo lugar, para ser uma família abençoada por Deus, para ser uma família cuidada por Deus, você precisa consagrar a sua família para Deus. Você precisa consagrar o seu casamento no altar do Senhor, os seus filhos para Deus. 2 Samuel 6,11 diz assim, olha, a arca do Senhor ficou 3 meses na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor o abençoou em toda a sua casa. A presença de Deus trouxe bênção para a família de Obed-edom. Eu quero que você entenda o seguinte, quando Deus está na família, como estava lá na casa de Obed-edom, todas as nossas rotinas, elas mudam. Ok? Então, assim, toda a rotina daquela casa foi mudada, sabe por quê? Por causa da presença de Deus. Aquela casa nunca mais foi a mesma depois da presença de Deus, pois Deus inundou aquela casa, inundou aquela família com a sua unção, com o seu poder. Imagine só, ninguém poderia tocar naquela arca, porque já havia um episódio antes muito complicado, onde houve morte. Então, Obed-edom todos os dias, doutrinando, orientando a família, falando de Deus, falando da responsabilidade, da presença de Deus na casa. Então, aquela casa mudou por total a sua rotina. E quando Deus está na nossa casa, a nossa família se reúne para orar. Quando Deus está na nossa casa, a nossa família faz um culto doméstico. Quando Deus está na nossa casa, nós temos o nosso a sós com Deus. Quando Deus está na nossa casa, nós investimos no relacionamento com Deus. E Deus estava ali, na casa de Obed-edom. E aquela casa de Obed-edom foi abençoada por Deus, porque a família de Obed-edom foi consagrada a Deus através da presença de Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, não sei como está a sua família, não sei como está a sua casa, não sei como está o seu lar, não sei como está o seu casamento. Eu sei que a minha família não é perfeita, como a sua família não é perfeita. O fato de estarmos ou fazermos parte de uma igreja, isso não quer dizer que nós somos 100%. Pastores têm dificuldades conjugais, dificuldade com os filhos, os irmãos têm dificuldades, mas quando Deus está na casa, quando Deus está na família, quando consagramos a nossa família ao Senhor, o Senhor está no mesmo barco e Ele nos abençoa, Ele nos direciona, Ele faz os milagres acontecer na nossa casa e na nossa família. Nós não estamos sozinhos. Deus não está alheio às nossas dificuldades, os nossos dilemas, as nossas crises. Deus está preocupado conosco, Ele quer nos abençoar. Portanto, consagra a tua família ao Senhor, consagra o teu casamento ao Senhor, consagra os teus filhos ao Senhor, consagra o teu lar ao Senhor, não somente na questão da oratória, algo verbalizado, mas na questão da vida, das suas ações, como também das suas atitudes. Tem um país chamado Groenlândia, que eles têm um hábito muito interessante. Um visitante, quando chega na casa do outro, ele bate na porta. E eles falam assim, Deus está aí? Deus está nessa casa? Eu quero fazer essa pergunta a você. Deus está na sua família? Deus está na tua casa? Deus está nos teus relacionamentos familiares? Se você tem dúvida, se você ainda tem alguma dificuldade,
Convide Deus para fazer parte sistemática da tua casa, como também da tua família. Quando eu consagro a minha família a Deus, a minha casa se torna um lugar de bênção. A minha casa se torna um lugar de cuidado de Deus. A minha casa se torna um lugar não de morte, mas de vida. A minha casa se torna um lugar não de ódio, mas de amor. Não de guerra, mas de paz. Portanto, em nome do Senhor Jesus, consagre a sua família ao Senhor. Consagre a sua casa ao Senhor, ainda nessa noite, no nome de Jesus. Em terceiro lugar, para ser uma família abençoada por Deus, gostaria que você acompanhasse o meu raciocínio. Você precisa compartilhar a presença de Deus. Você precisa compartilhar essa presença de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 6, verso 12, então informaram a Davi, por causa da arca de Deus, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele. Davi, então, com alegria, fez subir a arca de Deus desde a casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Então, acabou o tempo da arca estar na casa de Obed-edom. Davi soube das melhores informações. Essa família estava adaptada à presença de Deus. Deus estava abençoando essa família. Essa família havia consagrado, Obed-edom havia consagrado a sua família ao Senhor. A presença de Deus estava fazendo a diferença na casa de Obed-edom, e Davi decidiu que era hora da arca sair da casa de Obed-edom e voltar para a cidade, voltar para um outro lugar. Muito interessante. Chegou o tempo da arca ser retirada da casa de Obed-edom e ser levada para a cidade de Davi. Entenda bem, a casa de Obed-edom nunca mais seria a mesma, nunca mais. Outras pessoas também deveriam ser abençoadas. Outras famílias também deveriam ter a oportunidade de experimentar a bênção de Deus. O que eu quero falar com isso, meu irmão e minha irmã? Quando Deus cuida da nossa família, da nossa casa, quando Deus abençoa a nossa família, nós precisamos compartilhar a presença de Deus com outras famílias, com outras pessoas. E aí eu quero dizer para você que nós não pregamos somente com palavras, nós pregamos principalmente com ações e atitudes. As pessoas precisam ver em nós, pessoas de Deus, famílias de Deus. E aí nós precisamos ser referencial. Nós precisamos andar na contramão desse mundo que jaz no maligno. Nós precisamos pregar a diferença e viver a diferença. Eu lembro, e serve como ilustração, quando meu filho do meio ele tinha 2 anos de idade, ele foi acometido de uma pneumonia. Começou a ficar resfriado, nós levamos ele para o posto de saúde, aqui o hospital infantil, e foi diagnosticado uma pneumonia. E a gente muito preocupado com o estado dele, sem recursos, enfim. E aí a situação piorou, porque bateu um raio-x e diagnosticou que ele estava com derrame pleural, algo muito mais sério. E a médica nos comunicou que ele precisava passar por uma cirurgia. O hospital infantil não tinha condições, estrutura, não tinha médico, ele precisava ser transferido para o Saracuruna para fazer essa cirurgia. E aí ele foi transferido para Saracuruna, fazer a cirurgia, e de 2 da tarde até 10 da noite não podia beber nada, não podia comer nada, aguardando a cirurgia. E quando foi 10 horas da noite, às 22 horas, o médico me procurou, com meu filho no colo, e dentro da enfermaria, o médico falou assim: olha, pai, eu quero te dar uma notícia não muito boa, porque aqui nós não temos cirurgião, nós estamos com dificuldade de vagas e o seu filho não poderá ser operado aqui. Eu lembro, meus irmãos, que eu naquela enfermaria olhava ao redor da enfermaria crianças piores que o meu filho, e eu fiz uma oração, rasguei o coração diante de Deus
E falei, Deus, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. E meu filho está aqui, eu não vejo solução, só o Senhor pode. E aí, eu chorando diante de Deus, 1 hora depois, o médico voltou e falou, pai, nós temos uma notícia boa para te dar. Houve uma situação de assalto com um amigo do secretário de saúde de Caxias, na época era o doutor Oscar Berro. Ele está aqui no hospital, veio socorrer um amigo, e nós entramos em contato com ele. E o seu filho, ele vai operar aqui, ele liberou o seu filho operar, e o seu filho vai ser transferido para um hospital particular, com todas as despesas pagas. Eu falei, meu Deus, que bênção de Deus, como Deus é bom. Né? Eu estou lembrando do tema dos irmãos, que Deus cuida da nossa família. Realmente, Deus cuida da nossa família. Meu filho foi transferido, ficou 3 meses nesse hospital. Aliás, ficou 15 dias nesse hospital, Daniel Lippe, ali na Ponte Porto Alegre. E aí, quando acabou o tempo dele, se recuperou, tomou os antibióticos, eu me reuni com todos os médicos, enfermeiros, fiz uma oração de agradecimento. E uma enfermeira baixinha, não recordo o nome dela, disse assim, olha, vocês deram muita sorte por conseguir esse hospital da forma que vocês conseguiram. E eu falei para ela assim, não é sorte não, isso é poder de Deus. E ela disse assim, olha, desde quando vocês entraram aqui, eu observei a postura de vocês, a paz de vocês. Então, o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quando Deus nos abençoa, quando Deus cuida da nossa família, da nossa casa, do nosso lar, nós precisamos compartilhar, seja com palavras, mas seja principalmente com atitudes, com ações. As pessoas precisam ver em nós, homens e mulheres de Deus, famílias de Deus. Não abra mão disso, não. Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus abençoa você, Deus abençoa a sua família, mas que você esteja preparado para compartilhar a bênção de Deus com outras famílias, com outras pessoas. O que eu aprendo nesse texto de Obed-Edom, que ele não ficou só para ele, as coisas foram influenciando outras pessoas, outras famílias. A arca sai da casa de Obed-Edom e foi abençoar outras famílias. Olha, queridos e queridas, as pessoas precisam ver a presença de Deus em nós. As pessoas precisam ver a presença de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, nas suas atitudes. Quando Deus está na tua casa, há honestidade, há ética, há amor, há respeito. Os casais se entendem, mesmo que venha aqueles momentos de crise, mas no final vem a paz, vem amor. Sabe por quê? Deus apazigua, Deus transforma. Portanto, compartilhe a presença de Deus com outros. Compartilhe a bênção de Deus com outras pessoas. Já estou partindo para finalizar a nossa palavra nessa noite. E eu quero afirmar, finalizando a nossa palavra, a casa de Obed-Edom. Nome esquisito, não é estranho, né? De repente você nunca ouviu falar dele, não é verdade? Mas a casa de Obed-Edom, essa casa, esse lar, se tornou um lugar de bênção. E também para outras pessoas, para os vizinhos, para aqueles que estavam ao redor. A minha oração é que a tua casa, é que a tua família se torne um lugar de bênção, não só para você, não só para os seus, mas também para aqueles que estão ao seu redor, aqueles que te conhecem. Tudo isso por causa, e aí eu quero defender essa minha tese na mensagem, tudo isso por causa, sabe de quê? De um ponto único e fundamental, a presença de Deus naquele lugar. A presença de Deus na casa de Obed-Edom tornou aquele lugar de bênção, transformou um lugar de morte em vida, transformou um lugar de fracasso em vitória, transformou um lugar de choro em alegria. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer fazer ou continuar a fazer na minha casa e na sua casa, na minha família e na sua família. A casa de Obed-Edom se tornou um
grande lugar de bênção e que a sua casa, a sua família também se torne um lugar de bênção. Você também, meu amado e minha amada, você também pode fazer da sua casa um lugar de bênção. Eu quero aqui repetir os 3 pontos que nós defendemos nessa mensagem. Pague o preço pela presença de Deus. Por mais que as pessoas apontem o dedo para você, por mais que as pessoas falem besteira, avalie o Bíblia, avalie o crente, avalie a família isso, avalie a família aquilo outro. Olha, pague o preço de ter a presença de Deus. Viva em santidade. Busque a presença de Deus assim, maravilhosamente para a tua casa e para a sua família. Em segundo lugar, consagre a sua família a Deus. Não perca a oportunidade. Consagra mais ainda no teu casamento, consagra mais ainda nos teus filhos, consagra mais ainda nos seus relacionamentos. Apresenta para Deus. Deus, aqui é minha família, ó. Essas aqui são as mazelas, as dificuldades, mas Deus, só o Senhor pode restaurar. Consagra. Fala, Senhor, a minha família é tua, a minha família pertence a ti. Consagra todos os dias a tua casa e a tua família. E por último, compartilhe a presença de Deus com os outros. Não retenha a bênção de Deus, não. Que os outros possam saber, né, que Deus é Deus na sua vida, que você é um homem de Deus, que a sua esposa é uma mulher de Deus, que os seus filhos são de Deus, que a sua casa, a presença de Deus, há poder de Deus na tua casa. Olha, não negligencie isso, não negligencie isso. Fale para todo mundo, haja dessa forma, porque Deus quer fazer morada na tua casa, em nome do Senhor Jesus. Tua casa será uma casa de bênção, quando Deus estiver lá dentro, firme, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, o seu lar. Que o Senhor abençoe a operosa Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Que o Senhor abençoe meu amigo, colega, pastor Milton, a sua esposa Venância, toda a sua família, que o Senhor abençoe a todos. Eu agradeço demais pela oportunidade e quero, assim, finalizar essa minha parte fazendo uma oração, orando a Deus, entregando a sua família no altar de Deus. Sabemos que existe uma batalha constante. O inimigo, né, ele quer destruir a nossa casa, o nosso lar, mas precisamos estar firmes na presença de Deus, e é a presença de Deus que outorga a vitória da nossa família. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos. Muito obrigado por esse grandioso culto de louvor e adoração ao Senhor. A centralidade deste culto, Pai, é o Senhor. Muito obrigado pelas participações que ouvimos aqui, pelas ministrações. Eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor colocaste no meu coração. Ó Deus, que essa palavra que também falou o meu coração tenha falado ao coração da tua igreja nesta noite, de forma muito especial. Que os meus irmãos, meus amigos, possam, através dessa palavra, permitir uma confrontação, permitir que algo possa mudar, algo possa melhorar, que o esposo seja mais amoroso, seja mais dirigido pelo pai, possa amar mais, respeitar mais a sua esposa, que a esposa seja mais compreensiva, amorosa, cuidadosa, auxiliadora com seu esposo, que os filhos sejam obedientes, que possam honrar os seus pais, que a família busque sempre Deus como presença integral das suas famílias, e através da presença de Deus possam se posicionar. Que Deus possa mudar as nossas rotinas, a rotina da nossa casa, do nosso lar. Pai, eu abençoo nessa noite a Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Eu abençoo nesta noite as famílias, todas as famílias representadas. Deus, eu abençoo a vida do meu amigo, pastor Milton, da sua esposa Venância, dos seus filhos, do seu ministério, um ministério tão dinâmico, da saúde do teu filho, da paz no coração do teu filho, que ele possa, a cada dia, continuar desenvolvendo com excelência o que ele tem feito para o povo batista fluminense, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a cada um de nós, abençoe também a Segunda Igreja Batista em Pilar, que está em culto,
Pai. Que o Senhor possa falar também, possa operar maravilhas também no nosso meio. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. É o que eu te peço, te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém e amém. Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Comprometidos em viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Orando juntos, ficando juntos, tempestades resistiremos, confiando no Senhor. Lado a lado, pais e mães, irmãos e irmãs, com harmonia e amor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Irmãos, que essa seja a nossa oração, né? Nós temos certeza do cuidado de Deus para com a nossa família. Nós oramos ao Senhor para que a presença dele esteja constantemente nas nossas casas, nas nossas famílias, e que nós sejamos canal de bênção, né, na vida daqueles que estão ao nosso redor. Quero convidar o pastor Hamilton para estar dando a palavra final e orando, encerrando o nosso culto dessa noite. Lembrando do nosso congresso no próximo final de semana. Sim, queridos, eu quero iniciar agradecendo a Deus pela família Cruz, que conduziu também este culto. Muito obrigado, meus irmãos, a família de vocês é uma inspiração para cada um de nós. Eu quero também agradecer ao pastor Carlos Alberto, grande mensagem onde nós aprendemos sobre a importância de ter a presença de Deus evidente em nossas casas. Aprendemos que nós precisamos consagrar nossas famílias a Deus. Aprendemos que precisamos também compartilhar essa presença. Mensagem extraordinária. Muito obrigado, pastor Carlos. Agradeço aos demais pastores que se fazem presente, pastor Marcelo Beltrão, pastor Ronaldo Freitas. Agradeço aos que nos visitam e nesta hora eu quero sugerir a você,
não deixe de ter Deus presente na sua casa. Faça como Obed-Edom. Não deixe de ter Deus presente na sua casa. No próximo final de semana, teremos a participação de 2 pastores, convidados especialmente para esse final de semana. Um deles é diretor da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, que é que congrega lá o nosso seminário com vários cursos, aliás, muitos cursos gratuitos, né? O pastor estará conosco aqui, pastor Alonso Colares. E no domingo teremos a presença do responsável coordenador de ministérios com famílias ou de orientação às famílias batistas fluminenses. E estará pregando no domingo, nesse culto especial, ele que tem muitos livros escritos e trabalha nesse segmento há muitos anos. Então, convide as famílias de nossa igreja, as famílias de amigos, para ouvirem também. Hoje eu tenho certeza que você se lembrou de tantas famílias que poderiam ter sido abençoadas com essa palavra tão legal. Então, vamos orar ao Senhor? Pai, eu quero agradecer por cada um que está participando, cada membro desta igreja, Senhor, cada convidado, cada visitante. Suplico sobre cada um dos teus filhos as mais ricas bênçãos. Abençoa as famílias representadas. Que tenhamos em nossas famílias a tua presença. Que tenhamos famílias consagradas e que disseminemos esta presença a todas as famílias da terra. Ajuda-nos nesta grande e relevante missão. Guarde, proteja, ó Deus, derrama a tua unção sobre cada um que está aqui nesta noite. Abençoa a família do pastor Carlos. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa a sua igreja. Abençoa a sua vida, a sua liderança em nossa associação. Em nome de Jesus suplicamos estas bênçãos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe a cada um dos irmãos. 5 abraços virtuais. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo a todos vocês. Boa noite. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Boa noite. Parabéns, Cruz. Boa noite, pastor Marcelo, pastor Ronaldo, meus irmãos. Boa noite, gente. Boa noite. Genesi, Shelly. Uma linda para todos, viu? Boa noite. Boa noite. Laurinho. Mandamos um vídeo para vocês hoje, tá? Muito lindo. Lindíssimo, É pastor. Deus que caprichou em vocês. Aí lembrei de Já vocês. repliquei. Muito lindo. É muito lindo aquele vídeo, realmente. Maravilhoso, extraordinário. Um dia a gente vai morar num lugar assim, né? Cadê a Marina? Boa noite. Todo mundo. Oi, Marina. Beijo, minha Marina, linda. linda. Semana, muita boa semana. Saudades, Marina. Beijo, Maria.